João, capítulo de número 15. A videira e os seus ramos. A videira e os seus ramos. Deus é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos seus ramos. Evangelho de João, capítulo 15. Todos com a Bíblia aberta, prestando atenção. Quem vai me acompanhar, diga glória a Deus. Nos diz assim, a partir do verso 1. Acompanhe aí na tradução aonde você está, e eu vou estar efetuando na tradução na qual estou. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. A videira? O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Quem não dá fruto, ele? Mais uma vez, quem não dá fruto, ele? Para ficar bonito e a trindade, quem não dá fruto espiritual, o que o lavrador, ele faz? Ele? Cuidado, isso aqui não é palavra de homem, isso aqui não é pastor falando, isso é Deus falando. Se não tiver dando fruto, ele vai cortar. Se não tiver dando fruto, ele vai cortar. Cuidado, porque o machado já está posto. O machado de Deus não fica cego, ele está molado. Deus dá tempo de arrependimento. Deus dá tempo de conscientização. Deus dá tempo de você se reorganizar a sua vida. Mas se você estiver fazendo vista grossa a realidade que Deus tem para você, o machado já está aí. Vai ser cortado. Vai ser cortado. Vai ser cortado. Todo ramo que está em mim e não der frutos, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Em outras traduções, ele poda. Quem dá fruto, ele poda. Você pode repetir? Quem dá fruto, ele poda. Mais uma vez, ele? Se você estiver frutificando, não se preocupe. A tesoura de Deus, ela está para cortar, o machado para cortar, e também para podar. Pastor, eu estou dando fruto. Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? A presciência, o poder de Deus, ele está em você para podar você, para arrancar algumas coisas que é preciso. Cuidado, cuidado, não brinque com a palavra de Deus. Passa céus e passa terra, mas você e ninguém tem como modificar, desconstruir, desmoralizar, retirar o que Deus falou na sua palavra. O que Deus disse está dito. Está dando fruto, ele vai podar, mas não é para o seu mal não, é para o seu bem, para produzir ainda mais frutos. Para que produza mais frutos ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, permanecei, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir essa parte? Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É proposital a minha parada para você refletir, tá? Não sei onde a sua mente está, mas eu gostaria que estivesse na reflexão da palavra. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E apanham e lançam no fogo. E queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, disse Jesus, permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai,
em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. E até que nós fechamos a última vez, e assim tornareis os meus. Espírito Santo de Deus que está na casa, uma oração a Deus eu faço, bloqueando, Senhor, toda a parte negativa desse mundo natural que nós estamos sobre o mundo espiritual. Abre-se, Senhor, agora um portal, uma janela, Senhor, do teu trono da graça, e em nome do teu Filho amado, a Deus, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, retira, Deus, as distrações dos dispersos, cativa as mentes à instrução, à reflexão da tua palavra. Espírito Santo de Deus, incomoda, constranja, incomoda e constranja cada pessoa que colocou os pés nesse território sagrado nessa manhã. Cada vida que foi o teu Espírito que atraiu aqui. Isso não é coisa de homem, isso daqui não é um clube social, isso daqui é um memorial que está sendo executado e concluído nesta manhã. A tua presença, Senhor, está na casa, se agrada com a liturgia, se agrada, Senhor, do que nós estamos fazendo. Por isso, Pai, não podemos sair daqui desta manhã sem entender, sem ouvir e sem saber que o Senhor fala neste lugar. Fique conosco, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar os vossos assentos, aqueles que podem, em nome de Jesus. O que nós temos aqui no Evangelho de João é algo que nós já ouvimos, já lemos, já sabemos por algumas vezes, mas chegou o momento de nós se aprofundarmos, darmos uma mergulhada rápida sobre essa questão. Aqui o próprio Senhor Jesus ele vai fazendo uma aplicação, uma alegoria, uma ilustração, dizendo sobre uma lavoura, dizendo que o Pai, ele é o agricultor. Quem é o agricultor? Nós estamos numa região de agricultura, nós estamos numa região de interior, então não tem dificuldade nenhuma nós entendermos qual é a função de um agricultor. Até quem não está, ou quem não atua, ou quem não entende muito, então é uma aplicação tão simples que qualquer um pode absorver e entender a comunicação daquilo que Deus quer falar comigo e quer falar com você. Ele está dizendo que o Pai, Deus, o Criador dos céus e da terra, o que idealizou todo o projeto da criação nosso, toda remodelagem humana, toda porta que dá acesso à salvação, o plano da salvação, esse Deus, ele é o agricultor. O que quer dizer com isso? O agricultor, ele é o responsável. O agricultor é aquele que está atento ao que acontece na sua lavoura. E o agricultor, ele quer que a sua lavoura seja produtiva. O agricultor quer que a sua lavoura produza frutos. E ele quer que produza não frutos comuns, mas ele quer que produza bons frutos, porque nós estamos falando de um agricultor não humano, nós estamos falando de um agricultor divino, nós estamos falando de Deus como agricultor. E mais do que isso, a narrativa do texto que nós lemos, refletimos já na introdução, ela diz que aquele ramo também que não está dando fruto, ele corta. E o ramo que estiver produzindo fruto, os que estiver produzindo fruto, ele poda. O corte de Deus está em todas as situações. O primeiro corte é para retirar a podridão e jogar fora. Deus sabe, homem não sabe,
essa função não foi delegada a pessoas, mas Deus sabe muito bem quem sou eu e quem é você. Deus sabe muito bem o que eu penso, o que você pensa. Deus sabe muito bem o que eu faço, o que você faz. Deus sabe muito bem o que está claro diante de todos, e Deus sabe muito bem o que você faz no seu escondido. Deus sabe. Eu vou melhorar em cima da passagem do texto. O agricultor sabe quem é você. O agricultor sabe quem é você. E pensa de uma coisa, ele não está brincando. A lavoura está aí. Ah, mas tem ramos que não está produzindo nada. Pode ficar tranquilo. Não se preocupe com a relação do que está acontecendo com a outra família, com o vizinho, com o irmão. Essa não é a sua função. A sua função é preocupar com a sua própria vida. Eu estou dizendo uma palavra bem direcionada. Você tem que se preocupar com a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que salvação ela é individual. O marido não vai dar conta da esposa, a esposa não vai dar conta do marido, mesmo que os dois devem se auxiliar. Os filhos não darão conta dos seus pais, nem os pais aos seus filhos na prestação de conta. Certo que devem sim orientar pela palavra daquilo que deve ser feito, mas nós hoje estamos em uma plantação dentro de um território divino. Nós estamos dentro de uma plantação de Deus. Plantação de... Se nós estamos na plantação de Deus, Deus como o agricultor, nós temos agora o próprio Senhor Jesus se declarando: eu sou a videira. Só que ele não é qualquer videira, ele é a videira verdadeira. Não existe outro lugar para você poder receber alegria. Tem alguém entendendo aqui? Diga amém. Não existe outro lugar para você receber os nutrientes necessários para a sua saúde espiritual que não for na videira verdadeira. Não é qualquer lugar. Você não vai encontrar na internet. Você não vai encontrar em rodas de amizade uma palavra. Você não vai encontrar na filosofia humana. Você não vai encontrar em livros seculares. Mas você vai encontrar na videira verdadeira os nutrientes que vão te alimentar, que vão te fortalecer, que vão te encher, que vão te dar força, que vai te fazer nutrido para você poder chegar aonde o agricultor gostaria que você fosse, ou seja, aproveitado e com frutos diante dele. Só que tem muitas pessoas levando as coisas de Deus na brincadeira. E brincam com as pessoas, e brincam com as suas coisas, e brincam com a sua própria vida. Mas deixa eu te dar uma advertência nessa manhã. Nós precisamos celebrar a Santa Ceia, mas é uma palavra que veio direcionada de Deus, e você, membro desta casa, precisa ouvir. Nunca brinque com Deus. Nunca brinque com o agricultor. Nunca brinque com a videira verdadeira. E nós, pastor, nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Como nós já lemos essa parte, eu preciso falar de algumas coisas aqui na Santa Ceia, dos benefícios e prejuízos que nós temos em relação a essa mesa. Essa mesa aqui, irmãos, ela é uma figura de um pedido de solicitação que o próprio Deus fez a todo aquele que se diz discípulo. Você vai ver que no final do versículo 8 que nós acabamos de ler, Jesus falou que então não podereis ser os meus discípulos. Isso aqui é uma figura que ela representa dois aspectos. Primeiro, benefício. Repita essa palavra comigo em nome de Jesus. Preste atenção em mim aqui. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Não fique disperso. Deus quer ministrar o seu coração. Quem participa dessa mesa tem benefício. Repita essa palavra. Benefício. Mais uma vez. Quem participa dessa mesa tem benefícios. Pastor, e por outro lado, tem pessoas que não participam, não valorizam, não se importam, deixa para depois. Vai resolvendo as coisas e deixando isso daqui, que é apenas um sinal de obediência do que Deus falou, para depois.
resolve as suas coisas, se sobrar tempo. Se eu quiser, como se tivesse mais poder. Nós estamos falando do próprio Jesus que deixou essa ordenança. Ordem. Não é ordem de governo, é ordem celestial e divino. Fazer isso em memória de mim. Quem tem consciência, quem tem maturidade, quem tem memória, quem sabe, quem lembra o que Jesus fez, o que ele está fazendo e aquilo que ele vai fazer, tem memória. Fazer isso em memória de mim. E quem não participa, e quem não se importa, e quem deixa para depois, quem acha que culto de Santa Ceia é um culto comum, é um culto qualquer, a palavra é prejuízo. Quem participa tem benefícios, e quem não participa tem prejuízos. Quem gosta de receber prejuízo, diga amém. Ninguém, irmãos. Ninguém vive para... ninguém levanta de manhã, acorda, ora e fala assim: Senhor, hoje eu estou disposto a começar o meu dia para mim poder tomar um prejuízo no meu dia. Quem, irmão? Quem? Em sã consciência, ninguém. Mas involuntariamente, inconscientemente, todas as pessoas, fique comigo aqui, preste atenção que Deus tem uma palavra para o seu coração. Todos os dias que a pessoa levanta, acorda, respira o oxigênio e não valoriza isso daqui, ela está tendo prejuízo. Ela não anseia, ela não entende, ela não reconhece, ela não tem responsabilidade. Não é com a igreja, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia, ela não pertence a uma denominação. A palavra não pertence a pessoas, a clero. A palavra pertence ao eterno e ela não vai passar, não vai mudar. Jesus falou que é importante. Jesus, na última Santa Ceia, disse o seguinte: eu não vou mais tomar do suco da uva, remanto que a sunemandecai, eu não vou mais comer deste pão, até o dia em que vós estejais comigo no reino do meu Pai. Você está entendendo a importância disso? As bodas do Cordeiro vão acontecer. Pastor, nem lembrei que existe bodas do Cordeiro. Essa semana eu nem sabia. Eu nem refleti sobre isso. Pois é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui, para te fazer lembrar que vai chegar um dia que não vai ser uma mesa ornamentada pelos obreiros da casa, pelas obreiras desta casa, com dedicação, com todo amor, com todo carinho, mas vai ser um dia que o próprio Deus, o lavrador, meu Deus, a presença dele está aqui. Vai chegar um dia em que a própria videira verdadeira estará se assentado na mesa e dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Quanto tempo eu esperei para esse dia participar convosco das bodas do Cordeiro. Tem alguém aqui que quer subir, tem alguém aqui que quer participar, tem alguém aqui que quer valorizar, tem alguém aqui que vai receber benefícios. Glorifica agora, porque naquele dia vai ser coisa sobrenatural. Aleluias. Benefícios e prejuízos. O Espírito Santo te trouxe aqui para te fazer lembrar que nós não estamos em qualquer lugar. Há uma diferença, irmãos, quando nós nos preparamos. Se você pegar a Bíblia para ler como algo comum, natural, formal, você vai ver letras, você vai ver histórias, não vai ter resultado nenhum para você. Se você vier no culto dizendo assim: estou atrasado para o culto, mas vamos falar do culto de Santa Ceia, que no qual é o culto que nós estamos. Eu vou no culto de Santa Ceia. Você não tirou um período de oração, você não leu texto da Bíblia nenhum, nem jejum que foi solicitado coletivamente, você não, hoje não, depois. Quando você faz tudo isso e não se prepara,
a palavra para você não vai surgir efeito nenhum, e o culto para você que não se prepara, não vai servir de nada. Você veio aqui, você assistiu o que está acontecendo, você não sentiu nada, não mudou nada na sua vida hoje, mas o agricultor, ele está olhando para a sua lavoura. E nós sabemos que na lavoura, irmãos, elas nascem ervas daninho, no meio do trigo ele nasce joio. A lavoura é de Deus, mas ele ainda cuida da sua lavoura. E ele está atento à questão da videira, e a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E se estivermos ligados nele, ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. A mesa, preste atenção porque isso é muito importante. Benefícios e prejuízos. Ninguém sai de casa para ter prejuízo, mas todo aquele que acorda, respira o oxigênio e diz assim: eu vou trabalhar, eu vou resolver minhas coisas, achando que vai fazer muita coisa. É só um tempo, irmão. A nossa vida aqui, ó, é só um tempo. Se você tivesse certeza que você fosse viver só mais 30 dias, só até a próxima Santa Ceia, será que você ia conduzir a sua vida do mesmo jeito que você está levando hoje? Será que você ia fazer as coisas do mesmo jeito que está fazendo hoje? E vou te falar, tem muitas pessoas que não terão muito tempo. O relógio de Deus, ele está marcado, cronometrado para cada um de nós. Aproveite o tempo que Deus está te dando hoje. Porque a eternidade, essas palavras ditas desse púlpito, diante dessa palavra que está aberta em João 15, elas podem ensoar nos seus ouvidos, que mesmo não com o corpo natural, mas espiritualmente dizendo, você vai estar ouvindo: eu tive oportunidade e rejeitei. Eu tive oportunidade e não quis. Eu tive oportunidade e não valorizei. Prejuízo. Benefício e prejuízo. Essa primeira parte aqui, eu gostaria que agora você prestasse atenção em mim, que eu gostaria de comunicar algo que às vezes nós não prestamos atenção. Nós vivemos e não prestamos atenção. Vamos lá. Palavras que emitimos para Deus, palavras que falamos para Deus sem emitir som. O que é isso, pastor? São coisas que nós falamos para Deus, mas não sai som. Não é palavras naturais, mas são comportamentos. Às vezes você não falou nada com ninguém, mas você disse assim no seu coração: eu vou na Santa Ceia e eu vou adorar. Eu vou na Santa Ceia e eu vou agradecer o que Deus tem feito na minha vida até hoje. Eu vou na Santa Ceia, eu vou mudar a trajetória da minha vida. Eu preciso melhorar. Você não falou com ninguém. E às vezes você nem verbalizou com palavra sonora. Você não falou para os homens, nem para este mundo. Mas você disse algo que Deus escreve no céu. Palavras que não emitem som, mas são registradas diante de Deus. Que palavras é essa? É quando você diz assim: eu valorizo a sua casa, eu valorizo a sua presença, eu valorizo a mesa da comunhão. Palavras que estão registradas diante de Deus. Existem muitas coisas, irmãos, que nós falamos completamente ao contrário daquilo que são ditas com palavras verbalizadas. Cuidado com o que você fala com Deus. Pastor, como assim? Porque existem muitas palavras que as pessoas falam aos homens, e a maioria, elas são jogadas ao vento. Não, Jesus é meu amigão, Jesus anda no meu lado, Jesus é o mais importante para mim. Suas palavras aos homens, ao vento, são palavras sonoras. Mas quando vai ver as suas prioridades, o seu comportamento, as suas ações, os seus planos, aquilo que você projetou. Tem alguém metódico igual eu? Anota tudo de manhã que vai fazer durante o dia. Aí você anotou tudo, mas você não colocou em momento nenhum as prioridades de você fazer um concerto
com o lavrador. Fazer um concerto com Deus. Fazer um concerto com a sua vida. Mudar a sua trajetória. Aí você falou, e para Deus você não disse nada. Você não disse nada. O que a mesa representa para nós nessa manhã? A mesa, ela representa compromisso. Vamos repetir didaticamente, é proposital, para você poder acompanhar o que está sendo dito. A mesa representa compromisso. Mais uma vez. A mesa representa responsabilidade. A mesa representa a última. Se você sair daqui entendendo isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua família. Muita coisa que você sempre esperou que as portas estão fechadas, vão se abrir. O que a mesa representa? Compromisso, responsabilidade. E por final, a mesa representa amor. A mesa representa a última. Quando você valoriza a mesa, você tem benefícios. E esses benefícios da mesa, ela representa amor. Ela representa que você ama a Deus, não com as palavras verbalizadas, mas que você ama a Deus com a sua atitude, dizendo: eu largo qualquer coisa. Eu não quero saber nem o que é, irmãos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu largo qualquer coisa, mas a mesa é importante para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho amor. Eu tenho amor às coisas que Deus falou. Eu tenho amor à palavra de Deus. Eu tenho amor ao agricultor. Eu tenho amor à videira verdadeira. Eu tenho amor por Deus, valorizando a mesa da Santa Ceia. Xanacou decebe assai. Quem valoriza, irmãos, está dizendo algo para Deus. Chega de falar palavras. Irmãos, Deus está cheio, entupido, como se fosse, é uma palavra metafórica, de tantas palavras dizendo: eu te amo, o Senhor é importante para mim. Quando você vai ver o alinhamento, não diz nada. Esse povo que me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que nós estamos vivendo essa parte do Antigo Testamento, onde Deus tem que repetir essa forma novamente? Ei, muda a sua vida enquanto tem tempo. Acerta enquanto há tempo. Se ajusta enquanto há tempo. Irmão, isso não é brincadeira. Aqui você tem benefícios, aqui você tem renovo espiritual, aqui você tem comunhão com Deus, aqui você tem presença de Deus, aqui você tem satisfação de ter certeza que você está alinhado com o céu, aqui você tem crédito com Deus. Melhor do que você ter crédito com os homens, melhor do que você ter crédito bancário, melhor do que você ter condição financeira, é você ter crédito com o Criador, porque Ele faz aquilo que o amigo não pode, a família não pode, o dinheiro não compra. Ele faz tudo o que você precisa. Quem valoriza o Senhor e principalmente a sua mesa tem benefícios, e o Senhor está falando com alguém aqui nessa manhã. Prejuízos, frieza espiritual, afastamento da presença de Deus. As coisas, irmãos, ninguém morre de uma vez. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Temos uma ilustração que ela é bem simples de entender. Até as crianças vão entender. Você pega um galho verde e você corta o galho. Você cortou. Cortou o galho, tirou, desligou da árvore principal. Colocou lá. As folhas estão verdinhas que você cortou. Quando você cortou e colocou ela no chão, imediatamente ela já fica amarela e já murcha. É assim? Não? Ué, mas você não cortou? Mas você não tirou? Ela já não está desligada da sua fonte principal de vitaminas e alimento e a vida que ela tem que ter ligada à árvore. Mas você cortou ela.
Ela está com as folhas verdes ainda? Pois é. Assim são as pessoas que vão sendo desligadas da comunhão, desligadas da presença, desligadas da mesa. Deus vai lá e corta. Tchiu! Arrancou. Você olha para a pessoa, tem roupa de crente. Às vezes tem postura de crente. Às vezes até fala de Deus como melhor do que muitos crentes. Mas só que nem a pessoa está percebendo que ela já foi desligada. E essa questão de ser desligada, ela vai murchando aos poucos. Ela vai secando aos poucos. Ela vai morrendo aos poucos. Eu sinto a presença de Deus de uma maneira tão especial aqui, irmão, nessa manhã. Porque eu sei que o amor de Deus, ele é muito grande. Você acha que Deus tem prazer de arrancar e lançar fora? Você acha que o agricultor tem prazer de retirar quando secou e queimar? Quando queima, irmão, porque não presta mais para nada. Quando queima, porque não tem mais valor nenhum. Quando queima, porque já é a certeza que não vai mais produzir frutos. Porque enquanto tiver ali produzindo um frutozinho, ele vai ali e poda, mas deixa ligado para que produza mais frutos. Mas só que a tristeza de Deus é que, infelizmente, quando ele sabe que não vai mais produzir, ele tem que cortar. E quando ele corta, morre, murcha e morre. E quando morre, não presta mais para nada, mas para ser lançado no fogo. Mas em nome de Jesus, que todos que estão dentro dessa congregação, nessa manhã de Santa Ceia aqui em Paraju, possamos achar fora ou cortado ou queimado no último dia pelo agricultor, mas todos nós possamos se encontrarmos nas bodas do Cordeiro. Ah, Jesus querido, se coloque de pé em nome de Jesus.